Olá meus amigos e minhas amigas do canal Teologia Adventista, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de estudo da Bíblia. Por meio da lição da Escola Sabatina, estamos começando um trimestre totalmente novo, lições de fé no livro de Josué, e nós iremos estudar a Bíblia hoje através da lição número 1, que tem como título Receita para o Sucesso. Você quer ter sucesso na sua vida? Você quer ter as bênçãos do Senhor sobre a tua família, sobre os seus projetos? Saiba que nós estamos começando um trimestre cheio de novidades, cheios de pontos teológicos importantes para aprendermos. E eu convido você para que possamos embarcar juntos nessa aventura magnífica ao decorrer do texto bíblico, puxando como se fosse uma linha de ouro e conseguindo extrair as riquezas, as belezas, as grandezas do nosso Deus e como Ele prepara os seus escolhidos, como Ele conduz os seus filhos para a terra prometida através do sucessor, o sucessor de Moisés, que é Josué. Então, sem mais delongas, nós vamos agora diretamente para o mapa mental estudarmos essa lição aqui. Eu convido você a acompanhar comigo na tela. Nós estamos utilizando aqui no nosso canal deste instrumento, desse método pedagógico que tem como objetivo alinhar os pensamentos, que vem trazendo o tema de forma sistemática, e sempre eu deixo aqui na descrição. Então, alguns recadinhos rápidos para você. Lição 1, Receitas para o Sucesso. Qual programa ou site o senhor, pastor, usa para fazer esse mapa mental? E talvez você gostaria de fazer ali os seus estudos utilizando o mapa mental, estudando para a escola, para a faculdade, para o Enem, ou para uma pregação, uma preparação de um esboço, de uma meditação. Nós utilizamos esse mapa mental, que é o insical.com. Você pode se utilizar dele também, apenas você acesse esse site e lá é tudo gratuito, você pode usar, é muito fácil de se utilizar. Não precisa ter nenhuma aula assim mirabolante para poder fazer uso desse conteúdo, desse método aqui da internet. Como ter acesso ao mapa mental que o senhor utiliza nesses vídeos? Algumas pessoas têm me perguntado nos comentários, né? O link para acessar o conteúdo desse mapa mental sempre fica na descrição do vídeo. Algumas pessoas dizem, pastor, né, a letra fica um pouco pequena, tem como aumentar a letra? Às vezes é possível aumentar assim, diminuir, mas algumas pessoas têm algum problema com miopia, ou às vezes não tem um problema com miopia, mas tem problemas com a própria resolução. Então, uma coisa que eu aconselho você a fazer é os ajustes das configurações. Vá até o YouTube, tem embaixo do lado aqui uma engrenagem, que é as configurações. Abra as configurações e encontre a qualidade do vídeo e coloque ele na melhor resolução possível, disponível do vídeo. Você verá as letras com mais clareza. Nós tentaremos deixar aqui a letra um pouco maior nos momentos que estivermos explicando, mas mesmo se isso não resolver, então vá para a resolução e resolva ali. Nós estamos começando então um trimestre novo. É sobre o livro de Josué. Nós estudamos o livro de Êxodo no trimestre passado e estamos começando agora uma nova etapa, uma nova jornada de estudos, de temas. E nessa lição número 1, nós precisamos entender qual é o objetivo principal dessa lição. Ora, o objetivo principal da lição dessa semana é o Senhor Deus, Ele chama um novo líder, que é Josué, e Ele exorta esse novo líder a seguir os mesmos passos que Moisés seguiu para obter sucesso. Os tempos eram novos, mas os mandamentos eram os mesmos. Os procedimentos, a obediência aos mandamentos seriam os mesmos. Para ele atingir o objetivo que ele precisava seguir os mesmos métodos, os mesmos mandamentos, as mesmas instruções do Senhor que seguiu o seu antecessor, que era Moisés. E cruzar o Jordão era um objetivo, tomar a terra, dividir a herança, servir ao Senhor nessa terra, nessa nova moradia. A condição era a mesma. Agora, a única diferença estava nos indivíduos. Outra geração surgiu. A primeira geração pereceu no deserto e a nova geração de pessoas que estavam muito novas no momento do êxodo, elas cresceram durante o período de peregrinação e eles vão acessar agora as terras. Mas como acessar as terras?
pegar por herança se eles não conhecem o Deus, os mandamentos. Então o Deuteronômio é a repetição da lei ali para eles que Moisés faz, mas agora Josué está à frente desse grande desafio, que é conduzir esse povo em direção à terra da promessa e fazer com que eles então tenham a terra, dividir a terra de forma igualitária para todos e ensiná-los, instruí-los como servir ao Senhor. Então, olhem para cá, nós temos então a introdução ao livro de Josué que eu quero fazer com vocês. E as primeiras perguntas que ficam na nossa mente é: quem era Josué? Como que o livro de Josué está situado dentro da divisão do Antigo Testamento? Né? São algumas perguntas que eu tive quando lia o livro de Josué e li a lição desse trimestre para apresentar para vocês. Talvez também seja a sua dúvida, a sua pergunta. Qual foi a data que aconteceu tudo isso que é relatado no livro de Josué? Por quanto tempo Josué ele segurou as rédeas do governo, ele liderou o povo? E qual o tema principal do livro? Por quanto tempo foi necessário para conquistar Canaã? Então vamos começar tentando responder aqui essas questões. Quem era Josué? Ora, o nome Josué era Oséia. E nós vemos aqui a transliteração desse nome, Oséias, para a nossa língua. E o interessante é que nós vemos isso nesses textos aqui de Deuteronômio 32, 44, Números 13, verso 8, Números 13, verso 16, onde veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, e Josué, filho de Num. Agora em Números, diz que ele é Oséias, filho de Num. Agora em Números 13, 16 também, o 8, 16, diz Oséias, filho de Num. Então o nome dele primeiramente era Oséias, mas foi trocado para Josué. Oséias significa salvação e Josué significa salvação de Jeová. Ou seja, o nome Josué e o nome Jesus é o mesmo nome, que tem praticamente a mesma raiz para a construção do nome. Então quem era Josué? Provável que o Josué tenha nascido poucos anos antes da fuga de Moisés para o deserto de Midian, quando aproximadamente Moisés tinha os seus 40 anos. Então foi que mais ou menos essa data em que nasce Josué. Isso está no comentário bíblico no volume 2, na página 161. E ele foi escolhido porque era um homem cheio de sabedoria. Deuteronômio diz que Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. O impor as mãos significava consagrá-lo, né? Dedicá-lo, ordená-lo ao ministério. Os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ele foi um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, e é por isso também que é importante lembrar que ele é um dos 70. Que 70, pastor? Os 70 anciãos que foram cheios do Espírito Santo, que foram aquelas pessoas que foram escolhidas com Moisés para subir no monte com ele, aquelas que subiram até uma certa etapa do monte e ali ficaram e fizeram refeição ali na presença do Senhor, como vimos em Êxodo, na lição do trimestre anterior. Ele é um desses 70. E quando esses 70 foram escolhidos, que eram também aqueles que iriam representar Moisés diante do povo, aqueles que o povo viria até eles para resolver as questões, os conflitos, as demandas e as questões mais difíceis que eles levariam para Moisés, então nós temos aqui que Josué é um desses 70. E nós vemos em Números 11, 25 isso. Também em Números 27 e 18, diz o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem a quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Se você ler depois Números 11 e 24, diz ali que os 70 anciãos, e diz que Josué era um desses 70. Então, uma das coisas que precisamos entender também aqui nessa introdução ao livro de Josué é que existe uma divisão do Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento ele é dividido em lei, profetas, escritos e salmos. Ou seja, lei se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Esses 5 livros são chamados de lei. Profetas já são referências aos profetas que se seguem, como os profetas maiores, os menores. Depois temos os escritos e os salmos. Então, dentro dos profetas, Josué é o segundo livro dessa primeira divisão do Antigo Testamento. Então, na verdade, ele é o primeiro livro
dessa segunda divisão do Antigo Testamento de profetas. Então Josué também desempenhou o papel de um profeta, além de ser um patriarca, de ser um líder que guia a nação, sucessor de Moisés, ele também é um profeta. E é importante que você saiba disso, ele está dentro do início de uma etapa, de uma divisão do Antigo Testamento que fala sobre os profetas, mas também ele é continuação do livro da lei, ele é continuação do Pentateuco, né? Do que acontece com o povo após o livro de Deuteronômio. Agora, que data aconteceu tudo isso que é relatado no livro de Josué, que nós estudaremos todo esse trimestre? Ou seja, a data é 1405 aproximadamente antes de Cristo, na primavera de 1405. O povo tinha saído em 1445, né? 1445 do Egito, e agora eles estão mais ou menos no ano 1405. Por quanto tempo Josué segurou as rédeas do governo do povo? De acordo com Josué 24, verso 9, o líder morreu aos 110 anos de idade. Né? Então, Flávio Josefo, um historiador do primeiro século, ele diz no seu livro Antiguidades, volume 1, página 29, que ele divide a vida de Josué em 3 partes. Essas 3 partes seriam 45 anos antes do Êxodo. Então, quando Moisés vai libertar o povo, Josué já teria os seus 45 anos de idade. Moisés teria os seus 80 e Josué teria os seus 45. Depois, 40 anos com Moisés, cuidando do povo em direção à terra da promessa, até o ano da morte de Moisés, e é ele, Josué provavelmente, que conduz e escreve o restante de Deuteronômio, porque depois da morte de Moisés, Moisés não poderia ter escrito os relatos que foram seguintes, que vieram seguintes à sua morte. Então, Josué teria escrito isso, e ele também teria escrito o livro que tem o seu nome, que é isso que nós estamos estudando no trimestre. E ele lideraria o povo por 25 anos como líder, e depois morreria com 110 anos. Qual é o tema do livro aqui? No Comentário Bíblico Adventista, no volume 2, na página 158, diz assim: ao considerar Josué como um todo, o leitor atencioso se impressiona com o fato de que se encontra diante de uma continuação ao relato de Pentateuco, como acabamos de afirmar, feita por uma testemunha ocular dos acontecimentos narrados no livro. Testemunho ocular é porque o próprio Josué ele presenciou tudo isso. O tema principal é a fidelidade de Yahvé e o cumprimento de sua promessa. Então, quem é o personagem principal da história? É Moisés no Êxodo? É Josué no seu livro? Não. O personagem central da história é Deus, que é fiel e cumpre as promessas que faz ao seu povo. Sobre a capacidade ou a capacitada liderança de Josué, o escolhido por Deus para cumprir o propósito divino. Então, Deus tem um escolhido e agora, nesse trimestre, estudaremos sobre esse escolhido e principalmente nessa semana, mas o livro todo de Josué apresenta esse escolhido por Deus para cumprir o propósito divino, que é Josué, o líder. E você pode ver isso no Comentário Bíblico, volume 2, página 158. Agora, quanto tempo foi necessário para conquistar Canaã? Existe uma matemática sendo feita aqui para que você entenda melhor isso. Josué 14:7 diz que Caleb diz assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhes relatei como sentia no coração. Agora no verso 10 ele diz: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos já desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Então olha só, de acordo com Josué 14, versos 7, 10 e 11, Caleb tinha 40 anos quando Moisés enviou para espiar a terra, e tinha se passado 45 anos desde então. Deuteronômio 2,14 diz: o tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Então, uma vez que a missão dos espias coincidiu com o segundo ano do Êxodo e a peregrinação pelo deserto durou 38 anos, a conquista levou entre 6 a 7 anos. Então, passou-se 45 anos. Então, olhem só que interessante. Nós temos aí, então, que para eles conquistarem a cidade, quanto tempo foi necessário? Foi necessário 7 anos, desde que eles já estavam
próximo ao Rio Jordão para atravessar, mas em todo o período até eles tomarem posse, dividirem, tomarem posse, possuírem a terra, passariam-se 7 anos. E você tem esses elementos aí para te ajudar. Então agora nós vamos para os temas da semana e é importante que você saiba, né, que essa parte introdutória vai ajudar você a entender a lição da semana. Não está na lição, mas te ajuda. E é importante que você veja também essa parte introdutória, né? Algumas pessoas falam assim, olha, aqui mais ou menos nesse minuto tal, depois aqui de 15 minutos de vídeo é que o pastor vai falar sobre a lição. Mas você vai perder um ponto importante que é essa introdução, esse suplemento teológico, né, histórico, para que você entenda com mais precisão o que é abordado na lição da Escola Sabatina dessa semana e desse trimestre, você esteja mais preparado para dar razão da sua fé, mais preparado para passar a lição, para comentar a lição lá com os seus irmãos e irmãs na unidade de ação da Escola Sabatina. Vamos agora para a parte de domingo. Domingo tem o título Um Novo Moisés. Então nós temos textos e perguntas, né? Vamos primeiro para os textos sugeridos aqui. A lição daqui da parte de domingo, Um Novo Moisés, sugere lermos na pergunta 1, Deuteronômio 18. Nós não iremos ler todo, mas nós iremos ler aqui o ponto fundamental, que é Deuteronômio 18, verso 15. Diz assim, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, semelhante a mim, e a ele ouvirás. Então, assim, o autor da lição colocou esse texto aqui como se referindo que Josué seria aquele líder que viria após Moisés. Mas, no entanto, fica uma dúvida. Olha, pastor Anderson, eu sempre li esse texto de Deuteronômio 18, verso 15, como se ele se referisse ao Messias, a Jesus Cristo, que seria o profeta que viria depois de Moisés, semelhante a Moisés. Como fica isso? Pois bem, aqui ele era um profeta semelhante a Moisés e iria falar no nome de Moisés. O contexto torna evidente que essa promessa teve uma aplicação imediata para a liderança profética de Israel nos anos seguintes à morte de Moisés. Sim, né? O texto pode ser aplicado para Josué e para os demais líderes que surgiram após a morte de Moisés, mas o texto é um texto profético citado em vários momentos no texto, aplicando-se principalmente a Cristo, porque apenas Cristo pode preencher as condições declaradas na previsão de Moisés em todo o escopo. Não é apenas um líder que virá após mim, que será um profeta apenas, mas precisa cumprir toda a questão, né, todos os elementos que Moisés apresenta no decorrer de todo o texto. Então, contudo, a inspiração declara que nunca mais se levantou em Israel um profeta algum como Moisés, a não ser Jesus, que é muito maior do que Moisés, ele é o próprio Deus, não é verdade? Nós vemos isso no Comentário Bíblico Adventista, no volume 1, na página 1118. E aí, eu trouxe para vocês verem aqui que no Novo Testamento, isso aparece muito evidente, em João 6,14, vocês podem perceber, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, ou seja, se referindo ao profeta que foi prometido através de Moisés. Ou capítulo 7, verso 40, então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam, este é verdadeiramente o profeta. Ou João 1,45, quando Filipe encontra Natanael e diz, olha, nós achamos aquele que Moisés escreveu na lei, de quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, o filho de José. Então Jesus ele cumpre em suas condições a previsão perfeita, ele preenche as condições declaradas na previsão de Moisés e isso é a questão aqui. Ele iria falar também no nome de Deus, né? A verdadeira função de um profeta é revelar a vontade de Deus e não a sua própria vontade. E nós vemos Josué fazendo a vontade do Senhor, expressando a vontade do Senhor de forma precisa, como também nós temos que Jesus é realmente o profeta. Então, quando o autor da lição aqui, né, que tem um nome um pouco difícil, Barna, né? Barna Margiarose, que é secretário executivo da Divisão Inter-Europeia da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e também é aqui, como diz, presidente do Comitê de Pesquisa Bíblica da mesma divisão. Esse autor, ele diz, então, que Josué é um novo Moisés. Ele é um profeta que foi levantado depois de Moisés. Mas a profecia de Deuteronômio, ela é muito mais ampla. Isso eu queria mostrar para você. Na sequência, a nossa lição aqui indicou ler também Josué 1 ao 9.
Josué 1, 1 ao 9. Então deixa eu aumentar para você aqui, para que você acompanhe comigo. Verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Ou seja, o Senhor falou com Josué, que era filho de Num, que é o mesmo Moisés que teve o nome trocado por Moisés, que era servidor de Moisés, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passe este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar em que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometera dar aos seus pais. Tão somente ser forte e bem corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então, muito bem, você tem aí a leitura na íntegra desse texto. É um texto bem longo, por sinal, mas é importante lermos ele porque ele vai nortear o restante de todas as outras perguntas da semana, né, que farão alusão a esse texto aqui. E nós iremos tirar alguns pontos elementares, iremos extrair alguns pontos, porque o tema é muito amplo, nós precisamos aqui, de forma delimitar os assuntos para que nós possamos ficar dentro do que o autor quer dizer, mas também trazer alguns elementos que podem ser aplicados na nossa vida diária, não é mesmo? Então, olhem só, o que nós precisamos fazer aqui? Aqui diz, ninguém poderá te resistir. O que Deus queria dizer com isso? Ninguém vai colocar-se contra ti, né? Opor-se com sucesso a ti, ou seja, você terá sucesso. Se estiver comigo, andar segundo os meus mandamentos, fizer tudo que eu te orientei, você será bem-sucedido e isso será uma bênção para você e para sua família. E nós temos aqui então o texto do Comentário Bíblico Adventista. O Criador do Universo, o Pai da Eternidade, garantiu a todos os recursos para ajudar a vencer. E foi justamente isso que o Senhor prometeu a Josué. Deus nunca faz planos para o cristão retroceder. Ele abre o caminho para Canaã se prosseguirmos. Com frequência, retroceder significa a morte. Quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno de mim. O cristão não foi chamado para desistir, mas sim para avançar, para ter coragem, para ter fé, para confiar que Deus está com você. E se Deus está com você, não tem por que temer, não tem por que ficar com medo, não tem por que retroceder, não tem por que voltar atrás. É sempre confiar e continuar avançando. Então é muito interessante esse ponto. Nós não vamos comentar todo o texto, mas vocês podem ver que a pergunta 1 traz aqui o seguinte: por que é relevante o livro de Josué começa lembrando uma promessa relacionada ao que aconteceria após a morte de Moisés? A minha resposta foi o seguinte: é significativo ou relevante, né, porque mostra a continuidade da liderança e do plano de Deus para Israel. Quando Josué ele assume após a morte de Moisés, Deus repete as suas promessas, destacando que a obra não dependia apenas de Moisés, mas do próprio Deus que conduzia o seu povo. Então, como disse aqui a lição, embora Moisés tivesse morrido ainda há pouco, grande parte do primeiro capítulo, seu nome é citado várias vezes, 10 vezes, enquanto Josué apenas 4. Ou seja, Moisés é o grande servo do Senhor e Josué vai ter que passar um longo percurso de tempo na presença do Senhor, vai ter que experimentar muitas derrotas, muito comunhão com Deus, para que no final do livro, lá em Josué 24, 29, ele seja também chamado servo do Senhor. E de foco principal, o personagem mais importante é o próprio Senhor, é o próprio Deus, que cumpre a promessa, que é fiel e que não falhará. Esse é o ponto respondido aqui na pergunta 1. Agora na pergunta 2, cita alguns textos, muitos textos, e depois nos pergunta o que esses textos dizem sobre Josué. Então olha só, Êxodo 33, 11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Ou seja, Josué já estava sendo preparado
para ser o sucessor. E como que ele fazia? Ele sempre estava perto de Moisés, via como ele lidava com as questões mais difíceis do acampamento no dia a dia, como ele era sábio, como ele se mostrava prudente, como esperava, como primeiramente antes de resolver qualquer coisa ele orava. Tudo ele faz com a certeza de que ele aprendeu isso com Moisés passo a passo. Josué, filho de Num, Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. Ou seja, aqui é demonstrado nesse texto o zelo que eles tinham pela causa de Deus, a confiança no Senhor. Aqui em Números 27, 18, toma Josué, filho de Num, homem que há um espírito, e impõe-lhe as mãos. Ou seja, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem temente, um homem que poderia com certeza ser imposto às mãos, ou seja, poderia ser ungido, separado para uma causa nobre e santa. Deuteronômio 1:38, Josué, filho de Num, que está diante de ti, ali entrará, animo, porque ele fará que Israel receba a herança. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento prometi, e serei contigo. Então, o que esses textos nos dizem sobre Josué? Esses textos mostram que Josué era fiel, era zeloso, cheio de fé, tinha o Espírito de Deus, foi escolhido para suceder a Moisés, ou seja, ele tinha características semelhantes às características de Moisés. Ele foi preparado como líder sábio, corajoso, confirmado pelo Senhor para conduzir Israel à terra prometida. Então, essas são respostas muito bem trabalhadas e pensadas aqui, para que você não fique apenas com as respostas que temos aqui no final, que são as respostas sugestivas. Afinal, as respostas sugestivas e as minhas respostas também, que eu passo aqui para você, é para que você veja que há uma resposta sugestiva, mas você pode pensar e desenvolver a sua resposta com muito mais amplitude, vai desenvolver ela com muito mais sabedoria e clareza, né? Porque aqui diz na resposta 1, resposta 2, né? Josué foi escolhido por Deus, cheio de espírito fiel para continuar a missão de Moisés. Ou seja, ele delimitou muito, resumiu muito, e aqui eu simplifiquei de uma forma melhor para que você tenha uma visão mais aclarada. Na parte de segunda-feira, nós temos atravesse, toma, divida e sirva. Então nós temos aqui a divisão dos capítulos de todo o livro de Josué e temos também uma maquete disso na divisão do primeiro capítulo. No primeiro capítulo nós temos várias divisões que mostram como serão as divisões de todo o livro. Ou seja, atravesse, tome posse da terra, divida a terra, sirva ao Senhor. E nós podemos ver isso em Josué capítulo 1, que pede para lermos aqui. Nós vemos em Josué capítulo 1 a travessia, eles deveriam atravessar o mar, e isso está em Josué do 1 ao capítulo 2, capítulo 1, do verso 2 ao 9. A conquista, do verso 10 ao verso 11. A divisão da terra, do verso 12 ao 15. O serviço por meio da obediência, no verso 18 ao 19, ou seja, esse capítulo tem 18 versículos. E ele está dividido em 4 partes: a travessia, a conquista, a divisão da terra e o serviço por meio da obediência. Vocês querem herdar a terra, vocês precisam servir a Deus, precisam ser obedientes, porque se não forem obedientes, não conquistarão a terra. Agora, por que a demora em conquistar e possuir a terra prometida? A lição, no 6º parágrafo, ela diz assim, ou seja, a lição de segunda mesmo, no 6º parágrafo, vai dizer algo muito interessante. Assim, a própria estrutura do livro transmite sua mensagem principal. As iniciativas de Deus não se realizam de forma imediata e automática. Em vez disso, exigem a resposta fiel do povo. O povo precisava ser fiel para que eles então obtivessem a terra. E outro ponto também é Deuteronômio 8, verso 2 e 3. Você vê que nesse texto, Deus está dizendo que o povo ficou 40 anos no deserto porque Deus queria humilhar, Deus queria provar para saber o que realmente estava no coração do povo, se eles guardariam os mandamentos ou não, se seriam fiéis ou não. Então tudo isso é um método de Deus de prepará-los, de prová-los, de mostrá-los que realmente Deus era e que eles precisavam também confiar. E ele humilha esse povo, deixa eles ter fome, sustenta com o maná, para que eles conheçam que não só de pão viverá o homem, mas que tudo que procede da boca do Senhor. Então aqui nós temos esse ponto importante para relatar. E outro ponto também importante é por que a demora? Se eles demoraram para conquistar a terra, será que também que a volta de Jesus não está demorando por algo? E talvez alguém aqui nos comentários pode até dizer assim, mas o que tem a ver a volta de Jesus com a demora do povo de conquistar a terra?
E aqui que eu quero falar para você que isso tem tudo a ver, porque o povo poderia ter herdado a terra se eles se portassem com mais confiança, se buscassem transmitir em suas vidas os atributos de Cristo, da palavra, se eles realmente transmitissem para as nações vizinhas o exemplo, a influência, né? E não o contrário, fossem influenciados pelas nações vizinhas. Então, olhem só que texto importante. Existem algumas declarações de Ellen White, que ela escreveu em 1883, onde ela diz assim no Mensagens Escolhidas, Mensagens Escolhidas, página 67. É verdade que o tempo tem prosseguido mais do que esperamos ou esperávamos nos primeiros tempos desta mensagem. O nosso Salvador não apareceu tão depressa como esperávamos. Falhou, porém, a palavra do Senhor? Ela faz uma pergunta e ela responde: nunca. Devemos lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. Jesus poderia ter voltado por ocasião do século XIX, em 1800 e alguma coisa, mas por que ele não voltou? E ela vai dizer que as promessas e ameaças de Deus são igualmente condicionais. E esse outro texto, da página 69 agora do mesmo livro, vai dizer: por 40 anos a incredulidade, murmurações e rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Veja aqui a comparação que a autora divinamente inspirada, com discernimento espiritual, ela relata. O povo por 40 anos ficou no deserto por causa da incredulidade, da murmuração, não buscaram o Senhor como deveriam buscar. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do moderno Israel na Canaã celestial. Ou seja, a Canaã celeste poderia ser possuída muito tempo antes. Mas por causa de quê? Por causa de nós, por causa dos nossos pecados, ainda Jesus não voltou. Em nenhum dos casos a promessa de Deus esteve em falta. Jesus não voltou porque não é porque falta ainda alguma profecia se cumprir, falta mais terremotos, mais violência, mais pandemias, ou depende de haver mais falsos profetas no mundo, ou mais guerras. Não. É a incredulidade e o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo do Senhor que nos tem conservado neste mundo de pecado e de dor por tantos anos. Então, meus queridos irmãos, nós como povo de Deus precisamos, dia após dia, abandonar a incredulidade, o mundanismo. Precisamos nos consagrar mais e abandonar contenda, as intrigas entre os irmãos, as falcatruas, as fofocas, porque isso tem retardado a vinda de Cristo à nossa terra. Poderíamos estar no lar celestial, na Canaã celeste, há muito tempo, se não fosse o pecado da humanidade. Precisamos nos consagrar mais, estudar mais, orar mais, buscar mais o Senhor intensamente. E essa é a grande questão que eu preciso aproveitar o momento aqui para dizer para vocês, né? E é por isso que a pergunta 3 vai dizer assim: o que podemos aprender sobre a estrutura do livro a partir desse capítulo de abertura, então? Então a resposta seria a transição de liderança para Moisés, de Moisés para Josué, a preparação para a conquista, o povo precisava ser preparado, alertado, relembrar-se os pontos primordiais da sua fé, entender que a geração anterior não conseguiu atravessar por causa da falta de confiança, a falta de obediência, eles precisavam se preparar para essa conquista. A fidelidade da aliança, se não fossem fiéis à aliança, eles perderiam, não conseguiriam entrar. E é apresentado também a distribuição do território depois, ele distribui tais tribos para esse território, outras tribos para aquele, e depois a posse da terra. Aí nós temos então a parte de segunda-feira, nós vamos agora para a parte de terça, herdeiros das promessas. E é interessante nós analisarmos então essas promessas que foram feitas, porque foi feita uma promessa para Josué. Também lá em Gênesis capítulo 15 foi feita uma promessa para Abraão de que a terra que eles herdariam e que eles tomariam posse era um território imenso, um território bem maior do que aquele que eles possuíram. Mas eles demoraram a possuir a terra toda que Deus tinha dito que eles poderiam possuir, por causa também de que eles ainda alimentavam o mundanismo, ainda se corromperam com falsos deuses, não confiaram plenamente em Deus. Olha só que textos interessantes nós temos aqui. Então nós temos Josué 1, o 4 ao 6, indicado aqui, nós já lemos. Mas aqui diz no verso 4, o local que eles iriam possuir, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande para o poente do sol será vosso limite.
Então, olha só, ele coloca aqui o limite do território, para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste. E nós podemos ver que essa herança estava ligada a uma aliança com Abraão. Em Gênesis 15, o verso 18 a 21, nós vemos isso, olha só, Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei a essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então eles iam tomar a posse da terra, um território em uma expansão imensa, desde o Egito até lá no rio Eufrates, ou seja, entre o rio Eufrates e o Tigre existia um grande território que era o território da Mesopotâmia, onde vivia ali os sumérios, os assírios, os mesopotâmicos, né? Agora, eles herdaram essa herança toda. Qual o tamanho da herança? Então nós temos aqui, olha só, o sul é o deserto, isto é, o deserto de Parã e Sinai. O norte é referência ao Líbano, que está lá no norte, acima no mapa, isto é, as montanhas do atual Líbano hoje. O leste é o grande rio Eufrates, que ficaria, né, ao leste do mapa, ao leste do povo de Israel, onde é mais ou menos atual Irã, Iraque e a Síria, na Mesopotâmia ali. O oeste seria o Mar Grande, isto é, o Mar Mediterrâneo, que fica o Mar Mediterrâneo, onde os sidônios, o Tiro, Sidom, essas terras ficavam bem na praia, né, no litoral, na praia ali do Mar Mediterrâneo. E nós podemos ver isso melhor quando eu apresento para vocês a ilustração, ou melhor, um mapa, que a promessa da terra, está aqui em inglês, mas você pode contemplar aí. Aqui tem o Mar Mediterrâneo e aqui você tem essa parte primeira aqui, onde é atual Israel hoje, a Palestina atual. Mas a promessa é que eles iriam herdar muito mais. Até aqui, por aqui ficava a Mesopotâmia, o rio Tigre e Eufrates. Aqui a Arábia Saudita e aqui nós temos o Egito. Então toda essa área aqui seria a promessa que Deus prometeu em Josué 1, verso 4 e também em Gênesis, o capítulo 15, que nós lemos agora há pouco. Aqui você pode ver melhor nesse outro mapa. Eles iriam herdar toda essa terra aqui, toda essa terra, desde o Egito até a Mesopotâmia. A Mesopotâmia está aqui. E eles apenas herdaram esse pedacinho de terra aqui, ó, que eu circulo com o mouse para vocês verem. Como em uma forma ampliando mais, seria esse território, foi o território que eles alcançaram, né? Onde tem os sidônios, Bíblos, Tiro, e você pode contemplar aí no mapa melhor. O Mar Galileia, o Rio Jordão que desce do Mar Galileia e vem até o Mar Morto, tá bom? Então você tem aí esse suplemento geográfico que nós fazemos para que você entenda um pouco melhor o que eu quero dizer aqui. Então, quando eu volto aqui, eu posso dizer o seguinte: isso significa que a promessa abrangia uma área imensa, muito maior do que Israel chegou a ocupar na maior parte da sua história. Era praticamente todo o território entre o Egito e a Mesopotâmia. Eles não conseguiram tudo. Historicamente falando, para aqueles que gostam de história bíblica, o auge da conquista desse território aconteceu nos reinados de Davi e Salomão, quando Israel chegou mais perto dessas fronteiras lá em 1 Reis 4:21, onde diz lá em 1 Reis 4:21 que dominava Salomão sobre todos os reinos desde o Eufrates, ou seja, Eufrates é os rios lá da Mesopotâmia, até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Olha só, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Aquilo que eles poderiam conquistar aqui, que era tudo isso que tinha sido prometido aqui para Abraão, eles não conseguiram conquistar. Aquilo que tinha sido prometido aqui no verso 4, não foi tudo que eles conseguiram conquistar de forma imediata, tá certo? E nós temos também depois, a nossa lição indicou aqui na pergunta 4, lemos também Hebreus 6, do verso 17 e 18, e aqui está escrito o seguinte: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Ou seja, Deus, ele não é homem para que minta. A sua palavra por si só já vale, mas para que as pessoas tivessem plena certeza de que ele estava falando que ia dar a terra para eles, ele faz um juramento e jura por si mesmo.
Então, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós de que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Você pode ter certeza, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então, se Ele prometeu que vai voltar também, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu que vai dar salvação para você, que é filho de Deus, Ele vai cumprir. E nós aprendemos então que Deus fez o juramento e eles tinham que ter a certeza disso então. A pergunta 4. Naquele momento, a terra prometida era exatamente isso, uma promessa, porque eles ainda não tinham não tinha posse dela. No entanto, Deus chama de herança. O que significa dizer, ou melhor, o que significa ser herdeiro das promessas de Deus? Então eu respondi aqui, ser herdeiro das promessas de Deus significa viver com a certeza de que aquilo que Ele declarou já nos pertence, mesmo que ainda não o tenhamos plenamente em mãos. Isso nos dá esperança, firmeza e confiança para perseverar, sabendo que a herança não depende de nossa força, mas da fidelidade de Deus, que não pode falhar. Então, uma lição deixou bem claro que apenas os territórios da Transjordânia haviam sido ocupados por Israel, né? A maior parte da terra prometida ainda não havia sido tomada, mas eles já tinham a certeza de que aquilo era fato e se consumaria. Isso é visto em muitos textos da Bíblia. Por exemplo, em Isaías 53, fala do servo sofredor. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, pelos seus pecados fomos sarados. Mas isso foi escrito 740 anos antes de Jesus nascer, antes de Jesus morrer na cruz, mas o texto já dizia com a certeza, porque Deus, quando promete algo, Ele já diz, tendo certeza do que vai acontecer. E Ele, então, faz a sua promessa. Então, os textos bíblicos, Apocalipse capítulo 20, 21, você pode ler que o profeta conta como se fosse algo que já tivesse acontecido, ou estivesse acontecendo no presente do autor, mas é que ele fala com tanta certeza que são palavras de Deus, ele sabe que vai se cumprir, então ele já relata como já tivesse acontecido. Ou como na Bíblia nós lemos vários textos em que Jesus disse assim, quando orares, não sejais como os gentios, orem crendo que já o recebestes. Ou seja, crendo que já o recebeste. E agradeça porque já o recebeu. Esse é um ponto importante do que é realmente ter fé. Cumprido aqui a parte de terça-feira, vamos para a parte de quarta-feira. Seja forte. Então o texto em análise é Josué 7 ao 9, 1 do 7 ao 9, e nós já lemos esse texto, mas vamos ficar com essa parte apenas. Tão somente ser forte e muito corajoso. Ser forte. O que quer dizer literalmente ser forte e corajoso para observar todas as instruções, a Torá e etc. Algumas pessoas têm um pensamento assim, não, ser forte aqui é que ele deveria ser uma pessoa habilidosa, forte fisicamente, que tivesse estratégias militares bem fundamentadas, que seguisse esses princípios de estratégia de guerra, que ele fosse forte, que ele conduzisse tudo. Mas não quer dizer isso. A lição deixou bem claro que eles não iriam possuir a terra por poder bélico, por capacidades e estratégias de guerra, por condição dos soldados, condição física dos soldados, habilidade, capacidade de armamento. Não. Quer dizer, literalmente, ser forte e corajoso para observar todas as instruções. Porque para ser um observador da palavra de Deus e fiel à palavra de Deus, também você precisa ser forte. Então, olha só que ponto interessante. O comentário bíblico fala sobre a cooperação aqui, né? Essa era a condição do sucesso, entregue completamente a Deus e cooperação com a sua vontade expressa. A tarefa era tamanha que o Josué não conseguiria realizá-la por si mesmo. O poder divino devia se unir ao esforço humano. O poder divino unido ao esforço humano é o ponto elementar para a salvação. O plano do Senhor garantiria o sucesso. Josué não poderia seguir as próprias estratégias e ainda esperar o favor divino. O mesmo ocorre com a salvação e com a vitória sobre o pecado. É preciso ser forte e corajoso para seguir todas as instruções do Senhor. Olha só que coisa interessante esse texto aqui do comentário bíblico. Você quer ter salvação e ter vitória contra os pecados que você tem na sua vida? Para você vencer o pecado, existe o que a Bíblia chama de cooperação. O que é cooperação? Cooperação na Bíblia é muito vista em vários textos. Aqui eu vou colocar alguns na tela, eu não vou ler, mas vocês vejam que eu destaquei a palavra cooperação, cooperadores, cooperar. O que é cooperação?
Dentro da teologia existe o que nós chamamos de sinergismo. Ou seja, na teologia existe o monergismo e o sinergismo. O monergismo significa mono, um só trabalha, e ergo é trabalho. Mono é um só e gismo, trabalho. Monergismo, um só trabalha. Ou seja, os luteranos, os presbiterianos, os calvinistas, eles vão então pensar, vão dizer que Deus trabalha por nós e nós não precisamos fazer nada porque Deus já determinou quem será salvo, quem vai se perder. Isso é o monergismo. Nós, adventistas do sétimo dia, nós entendemos o sinergismo. Dois trabalham, ambos trabalham. Deus faz a parte dele e nós precisamos fazer a nossa, cooperar para a salvação. Então, para que Josué tivesse sucesso, porque o título da lição da semana é realmente a receita para o sucesso, ele precisava fazer a parte dele. Precisava seguir as orientações de Deus. E quando eles não seguiam as orientações de Deus, o que acontecia? Como foi o caso da capa de Acã lá, que ele roubou os despojos e guardou debaixo da sua tenda. O que houve? A nação toda foi castigada, disciplinada por isso. Eles não conseguiram ter êxito e sucesso por causa que alguém descumpriu as regras. Então também nós precisamos continuamente cooperar com Deus para obtermos a salvação e a vitória sobre o pecado. Você precisa fazer a sua parte para você vencer os seus pecados da sua vida. Você não adianta orar e cruzar os braços e pensar que tudo vai solucionar sozinho. Não, você precisa ter metas. Eu quero acordar de manhã para orar, então eu tenho que dormir mais cedo. Eu não vou comer muito tarde porque eu não quero dormir com a barriga muito cheia, isso vai afetar a minha digestão. Também eu constantemente fico com sono à noite, então vou estudar mais de manhã. Ou você pode ir entendendo o seu cotidiano e se adaptando a ele para que você vença o pecado. Olha, sempre que eu passo naquele local ali, eu sou tentado por tal coisa, então eu vou desviar, vou passar por outro caminho. Olha, sempre que eu estou visualizando aqui as redes sociais, acontece isso, aquilo que me leva para tal pecado, que me leva para sites inapropriados, então eu já vou me policiar, me autoexaminar e fazer a minha parte. No tal dia eu não vou ficar nas redes sociais até tarde, dia de sábado eu não vou ficar nas redes sociais, enfim. Então você tem essa parte aqui. Agora, para herdar a parte da herança, existiam desafios, dificuldades. E quais eram essas dificuldades? A lição aqui na parte de quarta-feira, no primeiro parágrafo, já trouxe para nós que a terra colocada diante de Josué parecia envolver desafios insuperáveis. As muralhas das cidades cananeias pareciam impenetráveis e a população dessa terra estava bem preparada para a guerra, enquanto o povo de Israel não. Em contraste, os israelitas, sempre nômades, ou seja, moravam em cabanas, viajavam dali para cá, ou seja, não tinham estratégias militares, não possuíam sequer as mais primitivas máquinas de guerra para enfrentar as muralhas fortificadas. A história nos diz que nem mesmo o Egito, a superpotência daqueles tempos, daquela época, que era o Egito, não conseguiu estabelecer uma posição firme em Canaã. Ele não dominou Canaã. E agora esse povo aí pequeno, sem estratégia de guerra, sem ferramentas adequadas, o povo não tinha armas evoluídas, eles não tinham armas forjadas como bronze e ferro, como as pessoas daquela época. Estava terminando a época do bronze, estava começando a época do ferro, a era do ferro. Eles podiam usar armas simples como lanças de madeira, pedras, fundas, ferramentas agrícolas, mas eles não tinham muito acesso às espadas de bronze, de ferro, como tinham os cananeus. Às vezes, quando eles conseguiam uma guerra, eles poderiam sim se apoderar de alguma arma dos cananeus e lutar as próximas guerras com eles. Mas as vitórias não seriam por meio das suas armas, ou por meio dos seus cavalos, ou por meio dos seus carros, ou por meio da sua estratégia, da sua força. Não, seria por meio da confiança em Deus, da obediência, fidelidade e aliança. O que acontece muitas vezes, eu coloquei aqui um ponto, eles não montavam cavalos naqueles tempos. Muitas vezes nós vemos filmes, novelas, como tem aí hoje em dia essas novelas feitas pela Record e vários outros filmes antigos, onde apresenta o povo naquela época montando a cavalos, com armaduras, com espadas. Isso não aconteceu, isso é um anacronismo. Por que é um anacronismo? Porque na época de Josué, cavalos eram exclusivamente de tração para carros de guerra. Os cananeus tinham, mas os israelitas não tinham carros de guerra.
E o cavalo não era de montaria, ninguém montava cavalo naquelas épocas. A montaria militar, como conhecemos no uso da cavalaria, só surge séculos depois, sobretudo com os assírios, lá no século IX a.C. Nós estamos falando aqui do século XV a.C. O Josué está acontecendo em 1405, século XV. E a montaria a cavalo só acontece no século XI a.C. pelos assírios. Quando os filmes apresentam os guerreiros de Israel e com espadas de ferro montados em cavalos, isso é um anacronismo. Ou seja, você pegar coisas dos dias atuais e colocar naquela época, como se eu dissesse, olha, Josué pegou lá o seu celular, né, mandou um WhatsApp ali para os povos da Canaã e disse assim, olha, estou chegando aí. Não existe isso, né? Anacronismo. Então, para que você tenha a visão, o povo caminhava a pé, com ferramentas agrícolas, não tinham espadas de bronze, como os cananeus tinham. Eram bem assim, se tiveram, eram poucas, não eram que eles tinham capacidade de fungir ou forjar o bronze ou o ferro para ter acesso a essas ferramentas, né? E o contraste com os cananeus que nós temos nesses textos aqui, o que mostra que eles tinham carros de ferros, muitíssimos cavalos e carros, como diz nesses textos aí. Tá? Depois você pode parar o vídeo e ver com calma ou acessar aqui o mapa mental na descrição do vídeo. Pergunta 5. Por que Deus precisou enfatizar 2 vezes a Josué que ele devia ser forte e corajoso? Ora, a repetição mostra que a coragem de Josué não devia vir de sua própria capacidade, mas da confiança na presença constante de Deus e na obediência à sua lei, como já repetimos aqui várias vezes. Assim, a ênfase dupla reforça que a verdadeira força vem de Deus em fé, ou da fé em Deus, necessário para vencer os medos e cumprir a missão. Você também, constantemente na Bíblia, tem muitas e muitas promessas de Deus dizendo ser forte, ser corajoso, creia em mim, seja fiel. E achei muito interessante esses pontos aqui esboçados depois na parte de quinta-feira, que vamos falar daqui a pouco. Antes, vamos ler aqui a pergunta 6. Embora hoje não sejamos chamados a participar de combates militares, como podemos aplicar as palavras de encorajamento dadas a Josué em nossas lutas espirituais diárias? E a resposta, assim como Josué foi fortalecido por Deus para vencer esses desafios, também somos chamados a confiar no Senhor para usar a armadura espiritual de Efésios 6, que é fé, palavra, oração, justiça, para resistir ao mal e permanecer firmes em nossas lutas diárias. Eu e você não temos hoje que enfrentar cidades fortalecidas, derrubar muralhas, né? Combater exércitos. Nós precisamos combater as nossas próprias tendências carnais, o inimigo que está dentro de nós mesmos, que são as nossas tendências herdadas ou adquiridas ao longo da vida, né? Então, se o meu problema hoje e o seu problema hoje são as condições financeiras, as condições de trabalho, a sedução, a pornografia, se os problemas hoje é o egoísmo, o orgulho, os nossos problemas hoje é a conta do aluguel que tem que pagar no final do mês, os problemas relacionados à família, relacionamento conjugal, a criação dos filhos, a convivência e ter que lidar com os vícios. Você vai vencer todas essas armadilhas, toda essa batalha através da armadura espiritual. É a fé, estudo da palavra, a oração, a justiça. E você com isso vai conseguir resistir ao mal e permanecer firme na sua luta diária. Essa é a promessa de Deus para nós hoje. E a parte de quinta-feira, para nós irmos para a parte final, próspero e bem-sucedido. Achei muito interessante essa parte de quinta-feira, porque fala qual que era a noção de prosperidade e de sucesso para o povo de Deus e para o próprio Deus e para o próprio Israel. É diferente do que significa prosperidade e ser bem-sucedido nos dias de hoje. Olha só, nós temos aqui textos. Josué 1,7 fala que ele seria bem-sucedido, ser forte porque ele seria bem-sucedido. Gênesis 24:40, ele me diz, Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará ao bom termo a tua jornada, para que da minha família e da casa do meu pai tomes esposa para meu filho. Então, quando Abraão envia o seu servo para encontrar uma esposa para o seu filho Isaac, né, o sucesso na jornada era vinculado à obediência a Deus. Isaías 53:10 fala sobre o servo sofredor, que ele traria prosperidade e as pessoas prosperariam nas mãos do Senhor, porque elas serviriam, né? Elas teriam aqui
o sacrifício de Jesus por eles. O Salmo 1, do 1 ao 3, que diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei, nela medita de dia e de noite. Né? É como uma árvore plantada junto ao rio de águas vivas, em cujo no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O que acontece? Nós vemos aqui em todos esses textos, e a lição deixou isso bem claro na pergunta 7, com base nesses textos, o que significa ser próspero e bem-sucedido? Ser próspero e bem-sucedido, segundo a Bíblia, não se limita a riqueza ou conquistas humanas, mas a viver em obediência e comunhão com Deus. O parágrafo 1 da lição vai dizer: significa realizar de maneira satisfatória aquilo que foi planejado. Significa ser prudente e agir sabiamente. O verdadeiro sucesso é viver de acordo com os valores e princípios espirituais. Então, ter sucesso não é ter bens materiais, não é necessariamente prosperidades materiais, embora não exclua, né? Porque nós temos vários homens prósperos da Bíblia, como Abraão, como Jó e vários outros, que eram pessoas que eram sábios, eram prudentes, eram tementes a Deus, desviavam do mal, mas também a Bíblia diz que eles eram possuidores de muitas terras, de muitos territórios, eram grandes latifundiários, donos de muitos animais, de camelos, de milhares de jumentos e gado e coisas assim, né? De servos, né? Abraão, na casa dele, só na casa dele nasceu 300 servos que o ajudaram a vencer lá os reis. Então, na pergunta 8 agora. Primeiro tem um texto, depois tem a pergunta. O texto é: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Romanos 3,31. O que esse texto diz sobre a relação entre a lei e a fé? Ora, Romanos 3,31 mostra que a fé em Cristo não anula a lei, mas a confirma. A verdadeira fé não leva à desobediência, e sim uma vida transformada que honra a vontade de Deus. Assim, fé e lei não são opostos. A fé nos justifica diante de Deus e, ao mesmo tempo, nos conduz a viver em obediência, demonstrando que a lei continua válida com a expressão do caráter divino. Essa questão de que lei e graça estão separados é um pensamento que Satanás tem tentado introduzir na vida das pessoas. Olha, se você tem a graça de Deus, você não precisa mais guardar os mandamentos. Mas isso é uma falácia, um engano satânico, porque nós temos a Bíblia deixando claro em vários textos que a graça de Deus ela nos purifica, nos transforma. O perdão de Deus, ele realmente perdoa, ele apaga os nossos pecados e lança nas profundezas do mar, mas ele também nos purifica, ele também nos transforma, nos regenera, como sempre falamos aqui, nos dando a capacidade e habilidade para continuar obedecendo. Então a fé nos justifica diante de Deus e ao mesmo tempo nos conduz a viver em obediência. Então, de maneira alguma, a fé anula a lei. Quanto mais temos fé, mais precisamos demonstrar essa nossa fé mediante a guarda da lei, a obediência, porque a obediência demonstra de que lado nós estamos. Qual a relação de fé e obras com o contexto de Josué? E essa pergunta que eu mesmo elaborei, porque às vezes você chega aqui e diz assim: mas pastor, por que o autor colocou Romanos 3,31 no final aqui da lição? O que tem a ver isso com o livro de Josué? Qual a relação? Nós devemos ter fé e também fazer a parte que cabe a nós. Como eles tiveram fé, fizeram a parte que cabia a eles e conquistaram a terra. Então, meus queridos amigos, esta foi a lição que nós tínhamos para hoje e nós podemos concluir hoje a nossa lição pensando o seguinte, alguns pontos importantes aqui. Nós precisamos cooperar com Deus, precisamos ser fiéis. Se nós queremos ser bem-sucedidos, o próprio Jesus disse: bem-aventurado é aquele homem, bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, no monte da bem-aventurança do capítulo 5 de Mateus, do capítulo 7, final do capítulo 7, Jesus vai dizer qual é a receita para o sucesso. A receita para o sucesso é ser manso, é mesmo sendo perseguido não revidar, é amar o semelhante, é cooperar com o Evangelho, é andar uma segunda milha, é não lançar mão do arado, não voltar para trás, é continuar lutando, é não desistir, não desanimar. Por isso, meu querido amigo e amiga, irmão e irmã que acompanha conosco a lição da Escola Sabatina aqui no canal Teologia Adventista toda semana, eu preciso apelar ao seu coração para que você continue dia após dia buscando mais de Deus. Nós temos a oportunidade de aprender mais de Deus através do estudo da lição dessa semana. Estude a sua lição. Ore sempre antes de estudar a sua lição. Nós sempre aqui oramos antes de nós gravarmos a lição. Apenas não gravamos a oração, mas eu sempre oro por vocês todos os dias nas minhas orações diárias,
mas é preciso você orar, é preciso que você pegue a lição da escola sabatina e leia, estude com toda devoção, com todo interesse, como toda a sua vida dependesse disso, como toda a sua salvação dependesse disso. Por isso, não desanime, avance com fé, seja forte e corajoso, corajosa. Ore a Deus e peça ao Senhor para que Ele te ajude para que você também tenha sucesso. Por acaso você não tem desfrutado do sucesso porque não tem obedecido à palavra de Deus? Obedeça e Deus dará a você as vitórias sobre os seus próprios pecados, ou seja, o reino dos céus já foi nos dado por meio de Jesus, mas Ele diz que temos que cooperar com Ele. Deus abençoe você e nós estudaremos na próxima semana a lição número 2 e espero você lá.